Olá, meus queridos abençoados, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui para divulgarmos mais um vídeo, uma coleção. Eu acredito que hoje vai dar para terminar a série de 3. Eu estou falando sobre Hebreus capítulo 11. Eu estou falando sobre os heróis da fé. Muito obrigado, meu querido. Eu gostaria que você continuasse se inscrevendo no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você continue compartilhando, você continue deixando seus likes, que é muito importante. Você compartilhe, você também faça uma coisa muito importante. Deixe o seu comentário, positivo, negativo, construtivo, destrutivo. Destrutivo, que eu falo, não para mim, muito pelo contrário. Quando eu encontro um comentário negativo, eu não faço comentário em cima e às vezes, dependendo da situação, eu posso até remover. Mas se não for uma coisa que atinge muito o nosso, vamos dizer, o nosso caráter, o nosso moral, porque ninguém melhor do que Deus para nos conhecer, né, o nosso interior. Então, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, eu não sou aquela pessoa que gosto de tocar trombeta. Eu e a minha esposa, a gente mantém um compromisso de todo mês com uma certa classe de pessoas, não é? A gente tem lá os nossos trabalhos social, louvado seja o nome do Senhor. Nós praticamos não a religião, nós praticamos o amor, que é a salvação eterna. A salvação eterna dentro de nós, ela tem vários sabores, mas vários frutos, não é? Os frutos, ele vem lá daquilo que é o reino de Deus dentro de nós. Muita gente ainda está esperando um reino de Deus ser inaugurado na terra. Como tem muitas linhas de doutrinas que ensinam isso, mas nós entendemos que o reino de Deus, baseado em Lucas 17, 20 e 21, nós acreditamos que o reino de Deus, ele está dentro de nós do jeito que ensinou Jesus. Não foi John Nelson Darby, não foi Calvino, não foi ninguém que criou uma linha doutrinária que nos ensinou isso, não. Quem nos ensinou que o reino de Deus, ele não é literal, ele é espiritual, foi o próprio Filho de Deus. Então não adianta ninguém vir querer debater certos pensamentos e entendimento bíblico, porque não tem como debater aquilo que está escrito. Não tem como. Se está escrito, nós acreditamos e nós seguimos. Se está escrito, principalmente, é ensinado pelo próprio Filho de Deus. Tá bom, meu querido? Vamos para o entendimento? Eu parei no vídeo anterior, no versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus. Não se esqueça, a profecia é um ato de fé. Não se esqueça. Eu venho repetindo isso nos 2 vídeos anteriores e eu quero continuar. Lá em Apocalipse, o capítulo 19 e o versículo 10, fala que o testemunho de Jesus que é o espírito da profecia. Não é o testemunho do profeta que existe hoje em dia, não é o testemunho do pastor, do seu pastor que você chama de pastor, não é o testemunho da irmã que se diz profetiza, não é o testemunho do irmão que se diz profeta, não é o testemunho da religião que você segue, não é o testemunho da denominação que você segue. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vamos para o entendimento. Versículo 23 do capítulo 11. Deixa eu tomar uma água agida. Hoje eu até diminuí a garrafa, né?
Fala aqui, ó, versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, veja que aqui não está falando sobre a fé de Moisés, está falando pela fé de seus pais. Quem escondeu o menino foi seus pais. Então Moisés ainda era uma criança, os primeiros dias de nascido. Então Moisés aqui, ele não tinha 2 anos. Ele não tinha isso. Lembra do edito de Faraó? Então Moisés, pela fé, Moisés logo ao nascer foi escondido por seus pais. Então a fé aqui foi pelo, a preposição por. Isso aqui é uma preposição, tá? Foi escondido por, a preposição se referindo aos seus pais. Por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, agora sim, agora é a fé de Moisés. Lá no 23 foi a fé dos seus pais. No 24, agora é a fé de Moisés. Por quê? Vamos ler? Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho de Faraó. Agora é uma fé própria do personagem Moisés. E essa fé dependeu do reinado de Faraó? Essa fé dependeu do império egípcio? Essa fé aqui, quando ele já era grande, dependeu do seu pai, da sua mãe? Não. Essa fé, quem produziu foi o próprio Moisés. Assim como eu não preciso de religião, homens, denominações, eu vou repetir o que eu já repeti, o que eu falei nos vídeos anteriores. Moisés, sendo já homem, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E você não recusa, mesmo sabendo que a sua fé em Deus não depende de religião, não depende de regras humanas, não depende de denominação, mas você não aceita que isso seja uma verdade. Moisés, sendo já grande, por causa da fé dele, pela fé dele, ele não recusou. Quer dizer, ele recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Você está entendendo o que a graça faz com a gente? A graça, ela nos liberta da religião e do sistema religioso. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, essa é a condição que os ensinadores da graça estão. Escolhendo ser maltratado com, não pelo, preposição pelo, e sim maltratado com o povo de Deus, quer dizer, junto, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Qual era o gozo do pecado? Ser alguém importante, ser alguém de pompa, ser alguém do colarinho alto lá no Império Egípcio. Ele preferiu ser maltratado, ele preferiu ser escorraçado, ele preferiu ser uma pessoa que era considerado escravo, mas ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ei, você está nessa condição?
Você é maltratado pelo sistema religioso? Você é maltratado pelos que não entenderam a graça e defendem uma doutrina que nunca vai acontecer, chamada a doutrina futurista? É isso. E tem um abençoado aí que falou que a gente não entende nada de escatologia plena ou escatologia consumada, né? Às vezes, essa pessoa não sabe o que quer dizer a palavra escartologia e também não sabe o que significa a palavra consumada ou não sabe o que significa a palavra pleno. Primeiro que consumado vem da palavra tetelestai, quer dizer cumprido, confirmado, feito. E a palavra pleno é completo, não é? Quando você procura um profissional pleno, que isso é até reconhecido pelo Ministério do Trabalho, um profissional pleno, principalmente na área civil, construção civil, um profissional pleno é aquele que ele é completo. Escartologia plena é uma escartologia completa, uma escartologia que não deixou nada para trás, nada para ser refeito ou reconstruído. E a escatologia consumada é a escatologia já cumprida, a escatologia que já aconteceu. A escatologia consumada é a escatologia da cruz. E a escartologia, doutrina das últimas coisas, ou pensamentos ou estudos das últimas coisas. Escarto, últimas coisas. Logia, tratado, assuntos, estudos das últimas coisas. Então, meu querido, só para botar na mente dos críticos, né? Porque alguém diz que a gente não sabe o que é escatologia plena, o que é escatologia consumada, não é? Isso é só para ver se eles entendem. O 25, 26 fala assim: teve por maior riqueza o opróbrio, ainda está relatando sobre Moisés. Teve maiores riquezas, o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Você vê que a gente está na nova aliança, mas aqui o autor que nós acreditamos que é Paulo, ele já está falando de Cristo lá na velha aliança, junto ali a Moisés. Teve por maior riqueza o opróbrio, quer dizer, a vergonha de Cristo do que os tesouros. O opróbrio, meu querido, é tudo aquilo que jogaram em cima de Cristo. Tudo aquilo que fizeram Cristo passar. Tudo que é opróbrio é aquilo que colocaram sobre Jesus. Tipo a cruz, tipo a coroa, tipo a chibatada, tipo os açoites, tipo a espada, né? A lança, melhor, lá ali na cruz, não é? Esse mesmo que está em Apocalipse 1:7. Para quem acredita que o juízo ainda vai acontecer, então Apocalipse 7 é mentira. Então, é mentira que os caras que transpassaram Jesus não presenteou o juízo. E muita gente ainda diz que o juízo vai acontecer. Você consegue ressuscitar os caras que morreu há 2000 anos atrás? Você não vê, meu querido? Você não vê que o juízo era para acontecer naquela geração e já aconteceu? Apocalipse 1:7. Quem tinha que presenciar o juízo também eram os soldados judeus que transpassaram Jesus na cruz com a lança, aonde registra que do seu corpo saiu água e sangue. Saiu do seu pelicárdio, saiu água, né? E do seu corpo sangue. Então água e sangue é o que dá testemunho também. Então ele pela fé deixou o Egito, 27, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível, quer dizer, ele viu Deus, ele viu o propósito do Criador naquilo ali, naquela libertação. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, que a igreja evangélica chama de Santa Ceia. Páscoa era o ritual judaico. Pela fé,
celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Destruidor aqui não é demônio, destruidor aqui não é Satanás, destruidor aqui não é diabo, destruidor é o nome ou o codinome de um anjo que foi mandado para fazer juízo ao Egito naquele dia, naquela época, naquele ano, naquele aion, naquela geração. Entendeu, meu querido? Entendeu? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa judaica. E a aspersão, quer dizer, colocou sobre do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Na verga das portas, aspergiu, quer dizer, banhou de sangue, passou, não é? As vergas das portas. As vergas é o que nós chamamos hoje de viga, é o que nós chamamos hoje de batente, é o que nós chamamos hoje de suporte, batente, né? As vergas é aquela madeira que se colocava na parte de cima da porta para conseguir a porta abrir e fechar e a parede não cair. Aquilo era as vergas, a parte superior. Quando você coloca uma doela, a doela tem 3 partes, as 2 laterais e a parte de cima. A parte de cima chama-se verga, quer dizer, aquilo que você entijola por cima e não deixa o tijolo cair, não deixa quebrar. Isso é vergas. Então, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios se afogaram. Isso tudo é pela fé. Profecia é um ato de fé. Você não consegue acreditar no Deus de Israel. Você não consegue acreditar nas palavras do Filho de Deus. Você não consegue acreditar nas profecias do antigo pacto que se cumpriu no novo, pelos profetas. Você não consegue acreditar nos apóstolos. Você não consegue acreditar em nada que está aqui se você não tiver o testemunho de Jesus como base. O espírito da profecia é o quê? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a profecia é um ato de fé. Não é ato do ser humano. Não é ato da religião. Não é um ato do pastor. Não é um ato do ministério. A profecia é um ato de fé. Se você ainda não acredita no que está escrito na Bíblia sobre manifestação, sobre arrebatamento, que não é nada aquilo que você pensa ou pensou, se você não acreditar que o testemunho de Jesus é verdadeiro, eu sinto muito te falar, eu sinto muito surpreender você, mas você está enganado, vai continuar enganado, vai continuar enganando e vai continuar mentindo para as pessoas. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não percebeu com os incrédulos. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Ei, quero chamar você uma atenção. Eu vou repetir o versículo. Pela fé, Raabe, a meretriz,
tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Não pereceu de quê? Como assim não pereceu? Raabe não morreu? Raabe foi arrebatada para o céu? Raabe sumiu e apareceu no céu? Ela não pereceu aqui de quê? Vou te responder. Ela não pereceu no juízo que Deus mandou sobre a cidade de Jericó. A Bíblia, meu querido, desde o Gênesis, ela está repleta de juízo de Deus. E não é nesse vídeo que eu vou falar sobre o juízo de Deus, desde o Gênesis até Apocalipse. Apocalipse foi o apogeu. Apocalipse foi o ápice. Um juízo que aconteceu na geração de Jesus, na época de Jesus, dentro de uma geração que ele falou que o juízo iria acontecer. Mas aconteceu outros juízos. Mas esse do ano 70, ele tinha que cumprir no ano 70. Porque Jesus falou que aquele juízo era para acontecer naquela geração. Você, às vezes, você não entende a Bíblia e acha que o Apocalipse ainda vai cumprir. Não, meu querido. Não. Vai vir outro juízo sobre a terra. Vai. Não que está na Bíblia. Não. O que está na Bíblia já aconteceu. É uma escatologia consumada. É uma escatologia plena. Agora, sempre vai haver juízo sobre a terra. Mas eu não sei de que forma que vai ser relatado. Talvez nos livros de história, que as futuras gerações vão ler, vão aprender que houve juízo sobre a face da terra. Quantas transformações políticas que já aconteceu no Brasil, por exemplo? Tem alguma transformação política registrada na Bíblia que aconteceu no Brasil? Não. Aonde que estão as transformações políticas que já aconteceu no Brasil? Está escrito nos livros de história. O que está na Bíblia é só os juízos que aconteceram no mundo, numa esfera religiosa, meu querido. Mas por que a Bíblia conta sobre políticos também? Sobre os reis, rainhas, primeiros ministros? Porque essas coisas políticas estavam inseridas dentro do processo religioso. Por isso que está na Bíblia. Meu querido, você só fica sabendo de histórias porque alguém registra. Então você tem que aprender a saber o que é a Bíblia e o que é um livro de história secular. O que a princesa Isabel fez pelo negro no Brasil está escrito na Bíblia? Não. Mas está escrito no livro de história. Então por que todos os juízos estão na Bíblia? Porque quem começou a história da humanidade foi o próprio Deus. Mas os livros seculares também registram alguma coisa sobre Deus.
Mas esse aqui, a Bíblia, como ela trata da história das civilizações com respeito ao Deus Criador, então esse livro é específico. Por que ele é específico? Porque ele é tratado como tal. Mas isso não quer dizer que o que está na Bíblia ainda vai acontecer. Meu querido, aprenda a estudar a Bíblia da maneira correta. Vamos continuar. Pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Os incrédulos pereceram na destruição de Sodoma e Gomorra. Mas como Raabe, ela praticou um ato de fé, ela se salvou. Se salvou do quê? Da destruição da cidade de Jericó. Será, meu Deus, que é tão difícil entender? Foi o próprio Deus que falou que destruiria a cidade de Jericó. Do jeito que ele falou, que aquela prostituta chamada Jerusalém, Deus, iria divorciar dela, se divorciar dela. E se divorciou. Apocalipse 18, Apocalipse 13. Agora, Deus, ele se divorcia dessa Jerusalém física e elege uma nova Jerusalém. Apocalipse 21. Quem é essa nova Jerusalém? A esposa, a noiva do Cordeiro. A Jerusalém espiritual, a igreja espiritual. Será que é difícil entender? E quantas pessoas que estão esperando uma Jerusalém suspensa sobre a face da terra? Uma Jerusalém física? Aonde que está escrito isso, meu querido? Apocalipse é o livro que retrata o juízo. Aprenda isso. E que mais me direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão. Olha, presta atenção, o que o apóstolo escreveu. Ele está dizendo assim: se eu tivesse que relatar acerca de Gideão, acerca de Baraque, acerca de Sansão, acerca de Jefité, acerca de Davi, acerca de Samuel, e também dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma superior ressurreição. E o que é? O que era? O que é a superior ressurreição? É aquela que Paulo registrou em 1 Coríntios 15, meu querido. Essa ressurreição é a ressurreição espiritual. Preste atenção. Deixa eu terminar o capítulo todo e depois eu vou dar uma palhinha para você. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados no meio. A tradição diz que Isaías morreu assim. A tradição, não a Bíblia. A tradição diz que Isaías morreu, o profeta Isaías, cerrado no meio vivo.
foram mortos ao fio da espada, como Tiago. A tradição diz que Tiago, né, foi morto na ponta de uma espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, como Elias, e também os primeiros cristãos do primeiro século, do quarto século, do terceiro século. Era assim que eles andavam. E todos estes, embora tendo recebido o testemunho pela fé, presta atenção no embora. Preste atenção no embora. É uma preposição, é um verbo transitivo. Embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, advérbio, não alcançaram a promessa. Preste atenção. Preste atenção. Não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E todos estes, tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Você prestou atenção? Que aqui cita o nome de Enoque, aqui cita Elias, aqui cita Moisés, mas está falando aqui que todos esses, embora recebido bom testemunho, não alcançaram a promessa. E por que alguém diz que Enoque, Elias, Moisés, outras pessoas, alguns falam que foram para o céu? Meu querido, a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Ninguém. Isso aqui, prova que arrebatamento, transladação de Enoque foi uma mudança de lugar. Não quer dizer que ele não morreu. Aqui está falando que todos morreram. Todos morreram. Então é bom a gente prestar atenção na palavra de Deus, porque ela não deixa ninguém enganado. Entendeu, meus queridos? Eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, porque Deus tinha provido alguma coisa melhor para eles. Então, meu querido, deixa eu voltar aqui no versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma superior ressurreição. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 20, versículo 5. Preste atenção nisso aqui. Capítulo 20, versículo 1. A partir do versículo 1, porque é o contexto, a gente tem que saber o contexto. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Se você quiser fazer uma interpretação literal disso aqui, fique à vontade. Eu prefiro fazer uma interpretação simbólica, figurativa. Preste atenção. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Porque a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens. Literal, simbólica e figurada. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Preste atenção. Que é o diabo e Satanás. Diabo é um adjetivo que quer dizer opositor. Do mesmo jeito que você chama uma mulher de gata, do mesmo jeito que uma moça chama um rapaz de pão, um doce, um gato, é um adjetivo para transmitir o que aquela pessoa quer dizer. Ele prendeu o dragão. Sabe qual é o dragão da mitologia? Ele solta fogo pela boca. Mas sabemos que esse dragão, literalmente, ele não existe.
Você já viu o dragão? A não ser nos filmes, né? Nas animações, não é? O dragão, a antiga serpente, que é, presta atenção, que dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, é a mesma figura, é o mesmo personagem. Prestou atenção? Lançou-o no abismo, e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se passassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também, se você for, estude ou visualize todos os ensinadores da graça. O irmão Messias tem vídeo que fala sobre isso aqui. O irmão Geraldo tem vídeo que fala sobre isso aqui. O irmão Cristiano, o irmão Moisés, o irmão Elivelto. Eu acredito que o irmão Júlio Chaves também. Os outros canais da graça. Pesquise sobre escatologia plena e escatologia consumada. E você vai ver isso aqui, ó. Apocalipse 20. Eles lá no canal deles, eles explicam. Eu ainda não tenho um vídeo que fala sobre isso aqui, até porque eu ainda não fiz. E também eu tenho que também estudar o assunto. E eu ainda não estudei o assunto para colocar um vídeo sobre isso aqui. Mas o que eles falam lá não é mentira, é verdade, tá? Então consulte lá. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Testemunho de Jesus e palavra de Deus. Não por causa da religião e dos pastores. Não por causa das denominações e dos líderes. Bonito, né? Aí você ainda me diz que você tem que continuar servindo a pastor. Escravo de pastor. Quando que ele vai te ensinar isso aqui? Trazer a revelação disso aqui? Never! Nunca! E não adoraram a besta. Vê se é Nero ou não. Vê se esse capítulo e esses versículos falam sobre Nero ou não. Querido, isso é Apocalipse. Isso é livro de revelações. Revelações essas que foram dadas a João. E João foi obrigado a mandar isso aqui para o mundo inteiro? Não. Para as 7 igrejas da Ásia. Vê se não está falando sobre Nero. Vi também as almas daqueles que foram degolados. Onde aconteceu essa perseguição aqui? Ou vai acontecer? Foram. Não vai. Foram degolados. Não vai ser. O verbo, tempo verbal, é passado. Você é professor ou é aluno da língua portuguesa? As almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Ei! Se isso aqui vai cumprir ainda, então quer dizer que o Jesus sofredor, que alguém está sofrendo por ele, ainda vai ter que voltar aqui de novo. Foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Jesus ainda é Jesus, filho? Ele ainda é Jesus de Nazaré? Nem cordeiro ele é. Ele é
o Cristo ressuscitado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, não adoraram, não é passado, não é adorarão, não adoraram, com M no final, e não com A, cedilha, A, acento, circunflexo, I, ó, não é adorarão, é adoraram a besta, nem a sua imagem. Pesquisa aí, tá? E não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Viveram e reinarão com Cristo 1000 anos. Ei, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Esse 1000 anos, será que ele era um dia então? Você tem que acreditar. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Se você acha que isso aqui é literal, meu filho, felizmente, você não está respeitando as colocações dos tempos verbais. Mas os outros, eu estou falando sobre o versículo 35 do capítulo 11 de Hebreus. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Quando e em que tempo aconteceu a primeira ressurreição? Foi quando? Hein? Será que Pedro registra? Quando que aconteceu? Será que Pedro registra? Vamos ver se Pedro registra. Vamos ver? Pedro tem que registrar. Registra sim. 1 Pedro capítulo 3. A partir do versículo 18. Preste atenção na colocação do tempo verbal. Pois Cristo padeceu. Não vai padecer. Infelizmente, os crentes religiosos esperam que Cristo vai vir aqui de novo para morrer outra vez. Mas isso não vai acontecer nunca. Pois Cristo padeceu, foi passado, uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, isso é, justificação. Para levarmos a Deus. Isso já aconteceu. Já estamos no reino. Romanos 5:17. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Agora veja se a primeira ressurreição aconteceu ou não. No qual Cristo também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, ele não foi fazer o quê? Jesus, ali, ele só foi, meu querido, atestar a sua vitória na cruz do Calvário. Ali, Cristo prega aos espíritos desde a época de Adão. Preste atenção. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, esse noutro, ele está nos arremetendo lá no Gênesis. Foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, capite, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas pessoas, isto é, 8,
almas se salvaram através da água. Que também agora, a época da escrita, por uma verdadeira figura, o batismo, não na água, verdadeira figura, o batismo na morte e ressurreição. Romanos capítulo 6 explica isso. Vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Nada a ver com abluções. Ablução, nada a ver com batismo em água. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você entendeu o que é uma vivificação? O que é uma ressurreição espiritual? Precisa desenhar? Precisa? Olha o que a morte de Cristo causou. Não precisa desenhar, não é? Não precisa. Querido, a Bíblia, para quem não gosta de estudar, ela dá voltas, ela dá nó. Agora, para quem tem a mente de Cristo, entende direitinho a mensagem da graça. Eu quero deixar, meus queridos, uma sugestão. Essa sugestão é para todos da graça e para os críticos também do sistema futurista. Você tem alguma dúvida sobre alguma história bíblica? Como que a Bíblia foi feita? Como que a Bíblia chegou até nós? Como que foi feita a história das escritas? As coisas que ainda você não sabe, não entende, aos críticos. Quero dar uma sugestão. Pesquise sobre o professor Miguel Nicoleles. É um dos caras mais inteligentes. Ele é brasileiro, mas ele mora há muitos anos nos States, né? State of America. Quer dizer, nos Estados Unidos da América, né? Procure lá. E você vai ficar, os seus olhos vão ficar clean, vão ficar claro, a sua mente, vai ficar. Pesquisa um pouco sobre o professor Miguel Nicoleles, tá? E você vai entender muitas coisas que você não entende ainda. Isso é bom para o nosso crescimento espiritual e para o nosso entendimento também. Deixa eu tomar mais uma água ungida e já estou terminando o vídeo. Meu querido, aqui eu termino a playlist que eu falei. São 3 vídeos, né? 1, 2 e o 3. O 3 é hoje, o terceiro. E eu gostaria que você continuasse estudando a Bíblia, não lendo a Bíblia, tá? Porque os críticos que criticam os ensinadores da graça, eles falam que a gente não entende de nada, que a gente está enganando o povo. Mas nós não tiramos dinheiro de ninguém. Nós não cobramos dízimo de ninguém. Nós não cobramos oferta de ninguém. Nós não construímos templo para as pessoas reunir e a gente chamar de igreja. Nós não ensinamos as pessoas que nós é que somos o pedágio para eles ir para o céu. Nós não ensinamos que a religião é a ponte que leva a pessoa para o céu. Não. Nós ensinamos sobre Jesus, o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré já foi outra história. Aquele já sofreu demais, padeceu, morreu pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Agora ele é um ressurreto. Ele está à destra de Deus. E não precisa a religião pregar uma segunda salvação, porque não vai haver. Não vai haver. A Bíblia diz, estude João, bom. Você quer aprender um pouquinho de Bíblia também? Estude João Batista. João Batista ele foi muito claro. João Batista é uma boa pedida, é uma boa indicação para a gente entender as palavras de João Batista, o que ele falou acerca de Jesus. Ele falou que Jesus Cristo, quando se manifestou, Jesus de Nazaré, ele falou, está aí, atenção, eia, está no meio de vós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ué, se você não acreditar nisso,
Você vai acreditar mais em quem? Se você não acreditar que Jesus, ele falou que o juízo era para a nação de Israel, se você não respeita o vernáculo da língua portuguesa, fazer o quê? Tem gente que falou comigo que vernáculo, se tratando de Bíblia, não existe. Eu falei, é por isso que o senhor não entende a Bíblia até hoje. É porque o senhor só repete a palavra que vocês ouvem. Vocês ouvem dos seus líderes, dos seus pastores, mas vocês não vão na Bíblia para filtrar. Esse é o problema de vocês, futuristas. Mas a hora vai chegar em que o caluma dos olhos de vocês vai cair. Tá bom? Do jeito que fala 1 Coríntios capítulo 3, é 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Já estou terminando o vídeo, tá, queridos? Vamos ver se é 1 ou 2 aqui. 1 Coríntios capítulo 3 é 2 Coríntios mesmo, tá, meu querido? 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou citar um versículo só. A característica de quem acredita no Cristo ressuscitado. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler 16, eu falei um versículo, mas fica ruim sem um contexto, né? 16, 17, 18. Mas quando um deles se converte ao Senhor, Paulo está falando sobre o calúnia nos olhos dos crentes de Corinto. Quando um deles se converte, deles, plural, se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, Paulo se inclui, porque nós é a primeira pessoa do plural, todos nós com o rosto encoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados, descobertos, o rosto descobertos, quer dizer, sem calúnia, sem escama nos olhos, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que é glória em glória? É fases que os filhos de Deus vão passando na terra, redescobrindo novas coisas sobre a graça de Deus. Isso que é de glória em glória. Tá bom, meu querido? Glória em glória é a cada dia mais conhecimento. Cada dia coisas boas, cada dia coisa nova. É assim que acontece com os estudantes da Bíblia, aqueles que acreditam na graça de Deus. Fica na paz, meu querido. Muito obrigado. E um bom final de semana para todos, não é? Amanhã um domingo e um bom final de semana. Amanhã eu não vou divulgar vídeo. Amanhã eu quero passar o dia estudando, escrevendo e preparando novas coisas para a próxima semana. Isto assim, se Deus o permitir. Meu querido, eu não tenho autorização dele, mas o irmão Geraldo Moraes, ele divulgou um vídeo ontem e falou que hoje, hoje é sábado, hoje à noite, para você que vai ver, que vai visualizar o meu vídeo antes das 8 horas da noite, pastor Geraldo, ele vai divulgar um vídeo hoje, a partir das 8 horas da noite, e ele falou que é da ponta da orelha. E é para todos nós, da graça de Deus, visualizar e compartilhar. E eu já estou aqui porque eu quero, meu querido, cada dia mais aprender. Às vezes alguém pode falar, aprender com homem. Mas homens que citam a Bíblia. Homens que leem a Bíblia. Não é homens que colocam ali no YouTube coisa da sua própria mente, da sua própria cabeça, não. Essa é a diferença, tá? Então, meu querido, vamos estar atentos. Você que é um seguidor ali do canal do irmão Geraldo Moraes, você que é inscrito no canal dele, dê essa força, tá? Como todos os ensinadores da graça, inclusive eu, claro, né? Divulgue meu canal, meu querido, divulgue, né? Faça essa graça espalhar, amém? Fique na paz, amém. Graça e paz.